A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. Com a Igreja, estamos vivendo a segunda e conclusiva sessão do Sínodo da Sinodalidade. E unidos ao Santo Padre e a todos os mais de 400 sinodais, nós elevamos hoje nossa prece ao Senhor para que a graça do Espírito Santo, atuando sobre cada um deles e sobre todos nós, nos una para caminharmos juntos, ouvindo o que o Espírito quer dizer hoje à Igreja. Rezemos também pela paz no mundo todo. O Papa nos convida para que, no dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, façamos um dia de oração e de jejum, pedindo ao Senhor o dom da paz. O Papa acha necessário para toda a Igreja e convida a todos nela para um jejum mundial pela paz na segunda-feira, dia 7 de outubro, dia da padroeira de nossa Diocese de Bragança. Com a Igreja hoje nós rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste domingo, encontramos na primeira leitura o texto do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 a 24. O salmo será o 127, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Na segunda leitura, o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, e o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. A palavra é Jesus Cristo. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz o tema do divórcio
como forma usada por alguns para tentar Jesus com um tema polêmico. Esse tema ainda hoje gera muita polêmica, pois muitos não entendem a postura da Igreja em relação aos casais que se separam. Tudo indica que naquele tempo já existia muita separação e eles queriam justificar a separação a partir da lei de Moisés, que permitia que o homem se separasse da mulher. Porém, Jesus deixa claro que isso foi permitido por Moisés simplesmente por causa da dureza do coração de certas pessoas que não sabiam perdoar, relevar desentendimentos, enfim, de pessoas que não se amavam verdadeiramente, mas que desde o início da criação Deus havia feito para viverem juntas e se completarem, homem e mulher. Assim, ambos, o homem e a mulher, num dado momento da vida, deixariam suas famílias, pai e mãe, para construir outra, e assim a humanidade iria se multiplicando como as estrelas do céu, como vemos na promessa de Deus a Abraão. Assim sendo, essa união é concebida por Deus e nenhuma lei humana deveria interrompê-la. Quem rompesse com essa lei seria tido como adúltero diante de Deus, fosse homem ou mulher. É nesse argumento bíblico que a Igreja se baseia para defender o matrimônio, colocando algumas restrições para os que rompem com esse sacramento. Aqui está o ponto polêmico da Igreja ainda hoje, que muitos questionam, afirmando que a Igreja é excludente. A Igreja não é excludente, ela é coerente com as leis de Deus. Se assim não fosse, se a Igreja concebesse a separação de um casal como algo natural, conferindo a um dos cônjuges, dos casados, outra vez o sacramento do matrimônio, agora com outra pessoa, isto é, legitimando uma nova união, ela estaria sendo incoerente com os mandamentos de Deus. É isso que muita gente não entende e julga a Igreja, os padres, os bispos, os diáconos, como se a Igreja fosse excludente em suas leis. Deus não quer a separação de um casal, mas a sua união, a sua felicidade. Portanto, o adultério não é cometido de um contra o outro somente. Antes de tudo, o adultério é cometido contra o próprio Deus, contra a lei de Deus. O adultério não se restringe, não se reduz às relações interpessoais entre marido e mulher. O adúltero é adúltero antes de sê-lo à sua mulher, ao seu marido, é a Deus que se é adúltero. Portanto, se adultera a lei divina. O adultério não é só um atentado contra a família, não é só um atentado contra a pessoa que amo, que amei ou que fui amado por ela. O adultério é um atentado à lei de Deus que me ama. É contra Deus o adultério, antes de sê-lo, contra o companheiro. Sabemos que nem sempre isso é possível, e há casos em que a vida a dois se torna insuportável, um verdadeiro inferno. Mas tudo isso mostra aquilo que Jesus afirma no Evangelho, ou seja, a dureza de coração. Depois da explanação sobre o matrimônio, o Evangelho trata de outro assunto, aparentemente estanque, mas que está relacionado com o anterior. É a questão das crianças que eram levadas para Jesus tocar, quando os discípulos repreendiam quem as levava. Jesus mostra a necessidade do acolhimento dos pequenos, dos fracos, dos dependentes, daqueles que mais necessitam. O que esse tema tem a ver com o primeiro, o tema do divórcio? É o acolhimento. Quando não há acolhimento entre um casal, o casamento não dura. O acolhimento é fundamental em todas as instâncias da sociedade, sobretudo dentro de casa, onde a sociedade começa. Acolher as crianças significa que devemos acolher as pessoas principalmente quando as coisas se tornam mais difíceis, quando elas mais precisam ser acolhidas. Somente quem acolhe uns aos outros garante um lugar no reino dos céus. Quem não sabe acolher uma criança, vai acolher um adulto?
Quem não amadurece para acolher um adulto na sua vida, poderá gostar de filhos, de crianças, dos outros? Quem não aprendeu a amar, inclusive a si mesmo, poderá casar-se? Não. Vai celebrar uma liturgia ficta, falsa, fake, vai mentir, vai enganar. E isso é pecado. Casar-se sem as condições fundamentais que garantem solidez à decisão de conviver com outro no amor, casar sem estas condições é pecado, é sacrilégio contra o sacramento do matrimônio. Por isso, casamentos que nunca deveriam ter existido são declarados nulos. Por isso, sacramentos em qualquer de repente, matrimônios celebrados em qualquer de repente, não se sustentam, são pecaminosos. Peçamos a Nosso Senhor a graça de respeitarmos o casamento como obra dele. É obra da graça, é obra-prima da graça divina. O sacramento do matrimônio não é daqui, é de lá, é da Trindade, é do céu. Não é decisão humana, é atração, é fascínio, é vocação e missão divina. O sacramento do matrimônio faz parte, dentro da estrutura sacramental, da economia sacramental da salvação, dos dois sacramentos de compromisso, de serviço. De fato, ali se forma um sistema de servidores, de fámulos, como se diz no latim servo. Daí que, do encontro de um homem e uma mulher, e dos filhos que nascem do amor dos dois, gera-se uma família, um sistema de fámulos, de servidores. Precisamos recuperar a graça das nossas famílias. Estamos vivendo num mundo de prostituição ampla, em larga escala. Estamos vivendo no mundo do adultério, defendido, promovido. Estamos indo contra Deus, minha gente. Não vai dar certo isso. Por isso nossa sociedade está tão ruim. Por isso nosso mundo está tão hostil. Por isso nós estamos nos tornando inimigos uns dos outros. Indo contra a família, nós vamos contra a felicidade, na sua origem, na sua raiz. A igreja deve gritar isso com toda a sua força, com toda a sua fé, com todo o seu compromisso e responsabilidade catequética. A pastoral familiar, os movimentos das espiritualidades conjugais, SC, equipes de Nossa Senhora e todos os demais defensores da família, o próprio Estado, deveríamos convergir, harmonizar, para formar aquilo que o Papa está chamando uma sinfonia, para escutar a voz de Deus e para defender os seus interesses. Estamos do lado de quem? Do diabo ou de Deus? Estamos do lado de quem? Da família ou do egoísmo? Estamos amando a quem? A nós mesmos ou nem mesmo a nós? Ou a todos que são candidatos da salvação de toda a infelicidade e premiados pela delicadeza do nosso amor, serviço e martírio. Que Deus abençoe nossas famílias sempre, para que tenhamos salvação nelas para o mundo inteiro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.